Falar com o coração. Você já parou para pensar que título bonito? É o título da mensagem do Papa Francisco para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado no dia 21 de maio. O texto foi publicado no dia 24 de janeiro, memória litúrgica de São Francisco de Sales, que é padroeiro dos jornalistas católicos. E agora nós vamos refletir esta mensagem do Papa Francisco com o bispo de Juína, no Mato Grosso, Dom Neri José Tondelo, ele que é membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Boa tarde, Dom Neri José. Muito obrigada pela disposição e sua bênção. Boa tarde, Deus abençoe a você e abençoe a todos os que estão em nossa companhia. Dom Neri José, esse título, Falar com o Coração, o que o Papa Francisco quis nos ensinar com esse título da mensagem? O Papa Francisco está nos dizendo que este tempo está exigindo que vivamos segundo aquilo que se passa no coração. Porque o bem da verdade, a verdade se encontra no coração. As razões verdadeiras que perpassam a existência do ser humano, elas se encontram no coração. Não é por acaso que até o próprio filósofo Blaise Pascal dizia que o coração tem razões que a própria razão não conhece. E o Papa Francisco, ele parte neste ano com essa temática, mas que é uma continuidade das últimas duas mensagens que ele tem enviado ao mundo por ocasião do Dia Mundial das Comunicações. Quando ele dizia, no ano retrasado, 2021, ele dizia, vinde ver, era para ir lá e ver. E o ano passado ele dizia, vinde ver e escutai. E por isso, esse ano, então, a partir do ver e do escutar, ele quer que falemos a partir do coração. Ótimo. E, Dom Neri, testemunhando a verdade no amor, que também o Papa Francisco fala na mensagem, nós podemos afirmar que falar com o coração interpela radicalmente o nosso tempo, tudo que nós estamos enfrentando atualmente? Com certeza. O mundo está necessitando de boas mensagens. O mundo está gritando por amor. E o amor brota do coração. O mundo precisa crescer muito na dimensão do amor, da escuta, da misericórdia, do perdão, da paz, da paciência e também do próprio silêncio. Há muitos ruídos no ar. Há muitas confusões, muitas divergências, polarizações. Isso estrangula todas as relações humanas, minimiza o comportamento que deveria ser maduro, adulto, responsável e comprometido, e a pessoa acaba se tornando vulnerável no meio de um contexto misturado de muitas mensagens que por hora são aparentemente positivas, mas quando se conhece um pouco mais a fundo, percebe-se que ali se escondem inverdades. Então, o falar com o coração, a verdade do amor, precisa ser fortalecida com os homens e mulheres de toda a boa vontade e da boa fé. Ótimo. Dom Neri José, e o senhor falando, né, dessa questão que o mundo grita por amor. São Francisco de Sales, ele nos recorda que nós somos aquilo que nós comunicamos. Então, como que nós, comunicadores, que eu imagino que todos têm um pouquinho de comunicador, nós estamos sempre comunicando. Como que nós podemos nos inspirar nessa mensagem do Papa Francisco desse ano de 2023 para seguirmos aí sendo expressão de amor, de verdade, com amor para a vida das pessoas? O que nós percebemos
Eu penso que o exemplo do Papa Francisco é um exemplo muito exímio, muito evidente de como nós podemos aprender, porque o Papa Francisco, ele fala daquilo que ele vê, daquilo que ele escuta, daquilo que ele sente, daquilo que é real e concreto. E ele próprio, então, se torna o grande protagonista dos nossos tempos, quando se trata de comunicar aquilo que somos. Porque o Papa Francisco envolve a sua capacidade intelectual, a sua espiritualidade, o contato com a vida concreta e também com os desígnios do plano de Deus. Então, ele é um comunicador exímio, protagonista do exemplo que nós deveríamos, assim, seguir. Um homem que podemos dizer coerente entre aquilo que diz e aquilo que faz, ou aquilo que ele diz e aquilo que faz, se transformam em operacionalização da sua própria fé como testemunho para toda a Igreja Católica. Ô, Dona Eri José, então, se fosse para o senhor dar um exemplo para nós de como comunicar cordialmente, como falar com o coração, o senhor nos daria o exemplo do Papa Francisco? Ou teria mais algum outro exemplo? Eu penso que ele é sempre aquela figura quando ele recebe uma criança nas audiências de quarta-feira, na Praça de São Pedro, quando uma criança sai lá do meio da Assembleia, e é uma criança que tem alguma dificuldade, não sei se é cognitiva ou, enfim, um portador de alguma deficiência especial, mas ela chega até o Papa e a criança mexe com o Papa e o Papa brinca com a criança, o Papa acolhe a criança, ele tem um gesto de ternura, de bondade, de carinho, de paternidade mesmo, como que um vovozinho que acolhe o netinho que está chegando correndo até ele. Então, eu vejo que esse é um gesto que eu lembro, mas com certeza o Papa Francisco, ele é exemplo de muitos gestos de acolhida, de bondade e que transmitem um comunicar coração a coração, se pode dizer, o encontro de duas pessoas ou, digamos, o encontro de duas pessoas mediante 4 gerações, o netinho e o vovô, numa fraternidade muito, muito bonita, muito cordial, onde aparece ali o carinho, o respeito e o cuidado, principalmente por se tratar, inclusive, de uma criança muito, muito especial. Então, o Papa ele tem gestos super especiais para cada pessoa que para ele sempre é especial ao aproximar-se, ao tocá-lo, ao encontrá-lo, ao abraçá-lo, ou beijá-lo, enfim. Em todas as vezes que a gente vê essa situação, né, que o Papa Francisco vive, Dona Eri José, a gente sempre percebe também muita paz, né, diante de todas as suas atitudes. Ele querendo promover essa paz. E na mensagem, ele chama a atenção para essa promoção da linguagem de paz. Como que nós, comunicadores, podemos usar essa linguagem de paz e como que nós, hoje em dia, precisamos estar prontos para dialogar, não é mesmo, Dona Eri José? Sim, eu acho que, de novo, eu me reporto ao Papa Francisco porque ele é um comunicador com todas as diversidades presentes no mundo. Sejam diversidades culturais, religiosas, diversidade de gênero. O Papa ele é respeitoso com todo diferente, ele se torna um elo de proximidade com todos. Então, para nós, ele sempre estabelece um caminho, seguramente um caminho muito tranquilo, de toda serenidade e de toda a paz. Ele é o homem da paz, do jeito do príncipe da paz, um homem sereno, desarmado e portador realmente de um coração cheio de bondade, cheio de paz. A sua palavra, a tonalidade da voz, o jeito de dizer
de como ele parte do concreto para comunicar-se com os outros, ele sempre mostra uma empatia, uma bondade, um carinho muito grande. Então, ele, em pessoa e em palavra, ele representa um grande homem, uma grande figura que a humanidade se inspira. Inclusive, muitos evangélicos já conversaram comigo de que gostam, admiram o jeito, a simplicidade, a humildade, a serenidade com que ele lida diante dos maiores problemas que ele próprio enfrenta. Aliás, eu estava pessoalmente em setembro com ele e depois, em outro momento, fiquei 20 dias em trabalho com ele no Vaticano, junto com todo o Sínodo da Amazônia, e ele mostra exatamente um humor sempre renovado, sempre disposto. Quem olha para ele, nós olhávamos no corredor enquanto se tomava um cafezinho, a gente olha para ele e dá a impressão que ele não tem problemas. Engraçado. Exatamente porque ele guarda em si um grande humor, uma grande cura interior, uma plenitude interior. Então, por isso que ele é tranquilo. Muito bom. Dona Eri José, para terminar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para os jornalistas, comunicadores, a promover essa comunicação que fala com o coração. Eu gostaria de dizer que, a partir do vinde, ver, escutar e comunicar com o coração, gostaria de lembrar também as palavras de nosso querido o Papa Bento XVI, que dizia que o programa de vida de um cristão é um coração que vê. Então, na hora em que eu quero agradecer aos comunicadores, jornalistas, por ocasião de 100 anos de termos instituído no mundo que São Francisco de Sales é o padroeiro dos jornalistas, e justamente por aquilo que ele comunica, conforme aquilo que ele é. Somos aquilo que comunicamos, a expressão lapidar. Então, eu queria muito agradecer aos nossos jornalistas que comunicam a verdade e, às vezes, não tão bem-vinda, não tão bem aceita, não tão bem querida, e, às vezes, uma verdade que é misturada, infelizmente, ao mundo, uma convulsão, quase se pode dizer, de tantas informações, e a verdade ela fica misturada ali no meio, e o jornalista tem essa missão de trazer à tona aquilo que é a verdade, mesmo que, em alguns casos, algumas pessoas até não gostem, mas a verdade é que deve prevalecer. Então, que eles se sintam agradecidos, abençoados, e que sejam servidores da verdade, que eles possam enxergar com o coração e serem comunicadores daquilo que eles vivem no contato com as diferentes realidades do cotidiano. Que Deus os abençoe e os recompense e que sejam incansáveis anunciadores e protagonistas da verdade, do amor e da paz, que tudo nasce de um coração generoso, um coração bom, um coração desarmado e um coração que também é capaz de mexer ou diminuir a força da linguagem bélica do nosso tempo, que só a oração, só um coração desarmado pode atravessar esta também experiência dura que o mundo está vivendo em clima de guerra. Sejam Amém. eles anunciadores da paz. Amém, Obrigado. Dona Eri José. Nós é que agradecemos. Muito obrigada pela disponibilidade de falar conosco e uma ótima missão aí para o senhor. Que Deus abençoe sempre sua vocação. Obrigado a todos vocês e Deus vos abençoe. Amém. Até a próxima. Até.